todo mundo disponível. Tá, antes de estar todo mundo disponível. Hoje, meio campo do Botafogo é qual? Brincando isso, Paulo Venturim de Freitas, Gui e Matheusson Fera, sempre conteúdo bom, aproveitando o tema com todos disponíveis. Qual seria o trio de meio de campo? É muito difícil falar Então, isso. antes de chegar lá, então. Obrigado pelo superchat. Antes de chegar em todos disponíveis, hoje, sem Lucas Fernandes e sem Eduardo. Então, lembra que eu falei que eu sou o cara mais em cima do muro, né, do mundo. Justo. Mas eu acho que hoje dá pra gente, pelo que ele já tem mostrado, inclusive tem até, de uma certa forma, calado da minha boca, porque por mais que eu acho que o Tietê, isso anteriormente, né, seja um cara excelente nas coberturas, excelente na marcação, eu tinha um pouco de, não digo preconceito, mas na hora da construção, principalmente na reta final do ano passado, a gente via muito o Botafogo meio que construindo, meio que ignorando um pouco a presença dele. Ele acabava sendo o passe, tipo, de segurança, sei lá, do Cuesta, do Adrielson, às vezes do próprio Marçal. Mas a gente não via muito ele fazendo a conexão. Uhum. Então, eu já cheguei a falar lá em outras lives, lá no início, que, por exemplo, às vezes, pra pegar um time, um Boa Vista, no Carioca, eu preferia, sei lá, o PK de primeiro volante. Que é um cara que consegue voltar um pouco mais, pegar essa bola e fazer o lançamento. Só que o Tietê, pra mim, ele tem evoluído muito nessa questão, e a prova disso é o gol do Fluminense, né? Uma coisa que eu não esperava. Que ele não fez, inclusive, na reta final, no final do ano passado. E, cara, já mostra uma evolução e mostra toda uma nova dinâmica que ele pode dar ao time, que junta a questão da cobertura dele defensiva com a ajuda, o suporte pro ataque. Então, assim, acho que hoje dá pra gente colocar já o Tietê como primeiro volante. Acho que, na minha opinião, dá pra ser uma unanimidade. Sem Lucas Fernandes e Eduardo, eu vou de PK, né, antes do Marlon, porque eu acho que o PK, ele tá com a questão da mentalidade muito, muito certa, sabe? E é aquilo, se o cara tá trabalhando, se o cara tá se esforçando, o cara tá querendo, ele tem qualidade, sabe? Ele vai conseguir. É questão de tempo. Ele vai conseguir. Então ele pode agregar muito em diversas formas. O PK, ele tem, pra mim, uma leitura de subir pressão muito importante, que encaixa muito com o time do Castro hoje, de pressão pós-perda. Ele consegue saber muito bem quando ele tem que antecipar, quando ele tem que sair pra dar o bote, né? Ele tem a finalização, como ele fez o gol no jogo contra o Boa Vista. Boa Vista não, ou foi no último jogo? Foi Boa Vista, foi Boa Vista. Tiquinho tocou ele. Ele tem essa questão de lançamento. Pô, contra o Fluminense, a quantidade de lançamento pro ataque que ele dá é absurdo. É absurdo. E como terceiro homem, pra mim, hoje é o Gabriel Pires. Porque é, pra mim, onde ele se sente mais confortável. É um cara que tem uma qualidade, como a gente falou, imprevisível, que a gente reclamava porque às vezes ele queria ser imprevisível como primeiro volante, como segundo volante, e aí ele perdia a bola, e aí ele botava a mão na bola contra o Palmeiras, e aí a gente ficava pé da vida com ele. Mas um pouco mais longe do nosso campo de defesa, eu acho que ele pode agregar muito. E pra mim ele se destacou muito nessa função mais avançada. E até com um pouco mais de mobilidade, de poder cair pela direita, poder cair pela esquerda, finalizar. Então acho que hoje, as opções que a gente tem, eu vou de Tietê, PK e Gabriel Pires. O Gui explicou muito bem, falou muita coisa que eu cheguei a falar. Eu também acho, né, que o meio ideal é Tietê, Gabriel Pires e o próprio PK. Mas um teste que eu faria, porque eu gosto do jogador, inclusive eu já até falei que era questão de tempo, Danilo Barbosa virar o primeiro volante titular do Botafogo, mas aí o Tietê resolveu jogar 200% mais do que ele estava jogando. Mas assim, eu não desgostei do Tietê, sabe? Mas por característica, eu gosto muito do Danilo Barbosa, porque eu acho que ele tem um bom domínio orientado, lançamento ele precisa evoluir ainda, mas ele tem bom físico, sabe? Ele consegue chegar muito bem nas divididas, coisa que em 2022, às vezes, eu não via muito no Tietê. O Tietê tinha um pouco de dificuldade de vencer esses duelos. Ele fecha muito bem os espaços, mas na hora de vencer duelos não era tão bom assim. E o Danilo Barbosa consegue unir isso mais. Só que o teste que eu tentaria fazer é muito do que o Danilo Barbosa jogou em Portugal. Que ele já jogou como segundo volante, chegando bastante na área, né? E foi até uma fase que ele conseguiu marcar seus gols lá em Portugal. E, assim, eu acho que é o momento de dar a chance pro PK, sabe? Dar minutagem pra ele. Mas eu também gostaria de ver o Danilo Barbosa atuando talvez como segundo volante. Porque eu acho que o Danilo, ele consegue ter uma intensidade também muito boa na pressão pós-perda, sabe? Então, você imagina o Botafogo subindo, por exemplo, com o Gabriel Pires, Danilo Barbosa e o Tietê, sabe? Eu acho que são jogadores que na fase defensiva entendem muito bem, porque o Gabriel Pires já foi primeiro volante no Benfica. Então, a questão de entendimento na fase defensiva seria um trio muito interessante. Talvez para pegar um adversário que joga muito mais pelo centro do campo, acho que o Danilo Barbosa seria
Por exemplo, bom de pegar um utilizar. jogo de Sul-Americana fora de casa, um jogo difícil assim, cara, um Danilo Barbosa faz muito sentido, né? Sim, sim. Porque normalmente jogo pegado, você falou da questão da dividida, né? São jogadores que não costumam tirar muito pé. Não sei se o Tietê é esse cara pra ser o primeiro cão de guarda na frente da zaga, sabe? Não sei. Posso estar equivocado, mas eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar nesse tipo de competição um meio-campo sem esse cara um pouco mais pegador. É porque a estrutura defensiva do Botafogo, hoje, ela não precisa que o Tietê seja um cão de guarda. Não precisa. Sabe? Exato. Porque o Cuesta e o Adrielson são zagueiros perfeitos para a linha de zaga do Botafogo. Porque eles entendem perfeitamente a hora de subir e fazer pressão no cara que pode receber ali de costas, sabe? O camisa 10. Então, diversas vezes você vai ver o Cuesta chegando e dando carrinho no cara que vai receber ali no entrelinhas. O Adrielson também faz muito isso. Então, o Tietê, ele se sente muito bem ali, porque ele não fica sozinho. Quando o Botafogo fica naquele sistema do 4-1-4-1, né? Que o Gabriel Pires fica numa linha de 4, o Tietê fica entre as linhas, o Tietê nunca tá sozinho. Porque sempre ou o Cuesta tá dando esse bote, ou é o Adrielson. E até nesse último jogo eu mostrei como o Rafael também tava se posicionando bastante por dentro, sabe? Então, muitas vezes, quando esse passe entrava ali, por exemplo, o Sauer tava marcando a linha lateral e o passe entrava por dentro. Era normalmente o Rafael que tava ali tentando esse bote, sabe? Uhum. Então, o Botafogo tá fazendo uma estrutura bem legal defensiva, sabe? Utilizando de diversas formas diferentes esses jogadores da última linha pra fazer aquele bote mais agressivo. Então, eu acho isso bem interessante. E já tá dando resultado, né? A gente pegou até recentemente ali, eu acho que o SofaScore postou a média de gols que os times da Série A sofreram. O Botafogo é a menor média. Isso porque conta com o gol do Audax, né? Que não é nem o gol do time do Castro. Aham. E aquele gol de videogame do Volta Redonda, né? Do FIFA, que o cara saiu com a bola Sim, e fizeram o gol. Com uma zaga reserva. é né? verdade. Uma zaga reserva, porque não era o Adrielson. Mas o Adrielson e o Cuesta não tomaram nenhum gol ainda. Não, Isso é absurdo. Essa zaga do Botafogo é absurda. E entrando Eduardo e Lucas Fernandes. É complicado, Minha porque, nossa. assim, se a gente pegar o que eles estavam mostrando até eles se machucarem, ambos, eu acho que não tem como você tirar do time. Mas será que eles vão conseguir voltar no mesmo nível ou apresentar o que eles apresentaram? Vamos partir do ponto que sim. Vamos partir do ponto que eles vão voltar igual videogame. Então, eu volto com o Lucas Fernandes pra segundo volante e o Eduardo como terceiro. Mas quem é o terceiro? Não, o primeiro seria o Tietê. Tietê. Ele não sai do time. Não. E inclusive, se você me... por isso que eu gosto de futebol, né? Porque se você me pergunta isso aqui há um mês, eu ia falar que não era o Tietê. Eu ia falar que era quem? Outro, talvez o próprio Danilo, o Patrick. Só que foi o que o Matheus falou também. Ele tá mostrando uma evolução que eu não esperava. Assim, se mostrando um cara mais completo. E pra mim, acho que o Danilo entra muito nisso. O Danilo, ele... Até o final do ano passado, ele se mostrava mais completo do que o Tietê. Sabe? Tipo... É porque eu costumo também ver muito futebol americano, basquete. E a galera fala muito de teto. Tipo, até onde um jogador pode chegar, sabe? Eu acho que o teto do Tietê... Eu achava que o teto do Tietê era mais baixo do que o teto do Danilo Barbosa. Então ele ia ser útil até certo ponto. Mas talvez pra dar um passo acima, a gente teria que sacar ele do time. Entendi. Só que eu acho que o que ele tá mostrando esse ano, pelo menos nesse início de Carioca, essa versatilidade maior, joga o teto dele mais pro alto. Uhum. Coisa que eu nem esperava. E o Tietê também já não é novo. O Tietê deve ter o quê? Tem quase 30 anos, eu acho. Ele tem 30 Já deve ter seus 30. Então, assim, você nem espera, às vezes, uma mudança assim. Pra mim, foi uma mudança forte no estilo de jogo. Que ele deixa de ser aquele cara um pouquinho mais burocrático, até protetor. Ele começa a ter uma importância interessante na saída de bola, na construção do time, subindo pressão no apoio. Então, assim, hoje eu escolho ele. Mas, cara, talvez há um mês atrás eu não escolheria. Justo. Então você volta. Eu volto com o time que foi o titular na reta final, do meio ali, né? Matheus, meio campo. Pois é, cara. A gente... É engraçado, porque a gente que gosta de analisar o jogo, né? Muitas vezes a gente vai por aquele lado mais... depende do time, depende do adversário. Eu tendo a ir mais por esse lado, sabe? Porque há muitas equipes no Brasil que jogam em largura, então gostam de realmente jogar pelas pontas. Então acho que você ter um time mais móvel é interessante. Eu acho que vale a pena ter Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Mas aí, cara, se é um time mais denso por dentro, você precisa ganhar mais divididas. Aí
já não sei, sabe, se o Lucas Fernandes consegue ser tão efetivo assim nessa pressão. O Lucas é um cara muito bom realmente na organização e principalmente na hora de se desvencilhar daqueles espaços curtos, né, de pressão, por exemplo. Você pega um adversário mais qualificado, como Palmeiras e essas outras equipes, que gostam de pressionar bastante mesmo, e o Lucas Fernandes consegue sair dessa zona muito bem. Só que o problema é esse, né? Quando você precisa ganhar mais divididas, né? Você precisa realmente tomar o controle ali do meio de campo. Aí eu não sei se o Lucas consegue ser tão efetivo nisso. Aí talvez eu utilizaria o Dani Barbosa ou até o Gabriel Pires mesmo, que eu acho que já é um cara bem mais físico. Uhum. Mas é isso. Se o Lucas Fernandes começa no banco, ele vai entrar, sabe? Se o Gabriel Pires começa no banco, ele vai entrar. Então esse que é o bom de ter um elenco Porra. muito recheado no meio de campo. Exato.